Era o ano de 1988, e o Brasil enfrentava uma significativa crise econômica que já havia colocado muitas famílias em situação de desespero. Para muitos, o responsável era José Sarney, o então presidente do país. Nesse contexto, Raimundo Nonato Alves da Conceição, um maranhense, perdeu o controle em setembro daquele ano, protagonizando um dos momentos mais assustadores da história da aviação brasileira. Aqui no Descobertas Surpreendentes, hoje trago a história do voo VASP 375. Em 29 de setembro de 1988, um Boeing 737 realizava o voo VASP 375, de Rondônia ao Rio de Janeiro, com 104 passageiros a bordo. Foi nessa viagem que Raimundo Nonato embarcou, durante uma das escalas, no aeroporto de Confins em Belo Horizonte, com a ideia de sequestrar o avião e atirá-lo contra o Palácio do Planalto, como uma forma violenta de protesto contra o governo Sarney. Naquela época, os aeroportos não contavam com equipamentos de raio-x e detectores de metal, medida que só foi adotada após os ataques de 11 de setembro. Isso facilitou para que Raimundo entrasse no avião armado com um revólver calibre 32. Pouco após a decolagem, o rapaz se levantou de seu assento e partiu em direção à cabine. Um dos comissários tentou impedir a aproximação do criminoso, mas acabou sendo atingido de raspão por um disparo. O piloto trancou as portas da cabine ao perceber que algo estranho estava acontecendo, mas infelizmente, isso não foi suficiente para impedir a ação de Raimundo. Irritado, ele disparou contra a porta não blindada, atingindo vários equipamentos da cabine e, lamentavelmente, baleando um dos tripulantes na perna. Isso forçou o comandante Fernando Murilo a abrir a porta, e o sequestro foi anunciado. Raimundo ordenou que a rota fosse desviada para Brasília, e o comandante teve que lidar com a possibilidade da aeronave ficar sem combustível suficiente para chegar à capital brasileira. Por isso, ele acionou o código 7500 através do transponder do avião, um sinal de alerta que indicava que a aeronave estava sendo desviada por forças ilícitas. A Força Aérea Brasileira respondeu prontamente com um caça para acompanhar o voo. A situação piorou quando os operadores de tráfego aéreo fizeram contato com o avião para confirmar o desvio de rota, fazendo com que o copiloto Salvador Evangelista fosse brutalmente assassinado pelo sequestrador, com um tiro na cabeça. Mesmo em meio ao desespero, o comandante Fernando Murilo conseguiu manter a calma e agir racionalmente, fazendo o possível para evitar uma tragédia maior. Ele controlou o consumo de combustível voando em altitude máxima e com velocidade reduzida. Ao se aproximar de Brasília, Raimundo ordenou que o avião se dirigisse ao Palácio do Planalto, mas Fernando percebeu que havia muitas nuvens abaixo e usou isso para ganhar tempo, evitando o contato visual com o palácio. Ele conseguiu enganar o sequestrador, dizendo que as condições climáticas impediam uma aproximação segura, e Raimundo ordenou que a aeronave fosse desviada novamente. O comandante inicialmente planejou levar o avião até Goiânia, mas sabia que seria impossível por conta do combustível, então decidiu que seria preciso se livrar da ameaça da arma apontada para sua cabeça. Fernando colocou em prática uma arriscada manobra chamada de toneal, dando um giro de 360 graus, mas o sequestrador permaneceu de pé. Determinado, o comandante inclinou a ponta do avião para baixo, realizando um movimento de parafuso. Nesse momento, Raimundo perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Enquanto o criminoso estava atordoado e tentava se levantar, Fernando conseguiu pousar a aeronave em Goiânia, e assim que tocou a pista o avião desligou completamente por falta de combustível. A partir daí, Raimundo assumiu o controle do rádio e exigiu outro avião para concluir seu plano de chegar até Brasília. A polícia, no entanto, elaborou um plano para enganá-lo, escondendo um atirador de elite dentro do outro avião, que supostamente o levaria à capital. Quando Raimundo estava entrando na aeronave com o comandante e 2 comissários como reféns, o atirador disparou contra o criminoso. O tiro, no entanto, não acertou Raimundo, resultando em uma intensa troca de tiros na pista do aeroporto. O confronto terminou com o comandante sendo atingido na perna e Raimundo sendo neutralizado. O sequestrador foi atingido 3 vezes pelos policiais, e nenhum dos tiros foram fatais, levando-o a falecer no hospital algum tempo depois. O atestado de óbito mencionou que Raimundo morreu em decorrência de um quadro infeccioso, devido à anemia falciforme,
uma doença congênita. Foi assim que Fernando Murilo de Lima e Silva entrou para a história como um dos maiores heróis da aviação brasileira, por conta da maneira corajosa como lidou com essa situação. O comandante faleceu em 2020, aos 76 anos, por complicações cardíacas e diabetes. Por fim, ele conseguiu salvar 104 vidas e evitou que o Brasil tivesse uma tragédia semelhante ao 11 de setembro, que ocorreria muito antes dos Estados Unidos. Apesar de suas ações heróicas, Fernando nunca recebeu um agradecimento oficial da presidência do Brasil pelos seus feitos. Mesmo assim, ele afirmou que não tinha mágoas e estava tranquilo com sua consciência, sabendo que havia cumprido com seu dever. E você, já conhecia a história? Conte-nos nos comentários. Até a próxima!